em algumas religiões, e, até mesmo, em partidos políticos, tem surgido como resposta aos problemas de nossa modernidade. O termo terrorismo islâmico é abundante nas páginas de jornais e revistas. Reducionista, esta denominação não permite uma compreensão da complexidade que envolve o terrorismo, suas causas sociopolíticas, e deixa implícito que o problema do terrorismo está na religião, portanto, em todo o muçulmano, quando na realidade é um recurso de pequenos grupos que fazem uma leitura extremista da religião ou de partidos políticos. Para o terrorismo sustentado no fanatismo, os inocentes devem pagar pelos inimigos, a destruição deve ser a única linguagem possível. O fanatismo parece surgir de uma estrutura psicótica. O fato do sujeito se ver como o único que está no lugar de certeza absoluta, de ter sido escolhido por Deus para uma missão qualquer, já constitui sintoma suficiente para muitos psiquiatras diagnosticarem, aí, uma loucura ou psicose. Seguindo o raciocínio de Sigmund Freud, vemos que aquilo que o psicótico paranoico vivencia na própria pele, o parafrênico experimenta na pele do outro, ou seja, somos levados a supor que o fanatismo está mais para a parafrenia que para a paranoia. Temos a convicção de que, por trás dos novos fanatismos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, hinduístas etc., há o pendor místico do religioso que leva a uma cristalização da fé, desembocando numa falsa doutrina das virtudes. A base dos fanatismos é o medo. Medo à liberdade, medo à vida, medo à cultura, medo, enfim, medo do mundo, que é encarado de um modo suspeito e hostil. O fanatismo é a intolerância extrema para com os diferentes. Um evangélico fanático é incapaz de diálogo e respeito para com um católico ou um budista e vice-versa. Um fanático de direita não quer diálogo com os de esquerda e este com aquele. Organizações como a Ku Klux Klan são intolerantes, igualmente, com negros adultos, mulheres e crianças. Destarte, são tão fanáticos os terroristas suicidas muçulmanos como os fundamentalistas cristãos norte-americanos que atacam clínicas de abortos, perseguem homossexuais, proíbem o ensino da teoria evolucionista de Darwin, obrigando aos professores a ensinarem a doutrina criacionista tal como está na Bíblia, ou ainda, os protestantes da Irlanda do Norte que atacam crianças católicas ou os bascos que querem ser um país independente, a qualquer preço, por meio do terror. Sabemos que a desordem devastadora de hoje é a guerra aterrorizante da treva contra a claridade do amor. A vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé, acima de tudo. O mundo cheio de sombras do mal não oferece lugar a espectadores. A guerra de nervos traz ameaças, gritos, terrores, bombas, incêndios, metralhadoras, mas o defensor do bem traz o caráter firme, solidificado na confiança em Deus e em si mesmo. Nestas horas de apreensões justas, recordemos as palavras serenas do Mestre, e quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis. A doutrina espírita nos faz entender quem somos, efetivamente, quem realmente é o ser humano em sua vocação e circunstância, visão que possibilita, por sua vez, a compreensão e a vivência de uma vida social, moralmente correta, a partir da qual podemos julgar com retidão se determinadas atitudes e ideias propostas por grupos políticos ou religiosos correspondem àquilo que o próprio Criador espera de nós. A Terra é um mundo de expiações e provas, razão pela qual a paz absoluta ainda não se encontra aqui no planeta, só em mundos mais evoluídos. Em nosso orbe, a tranquilidade social é relativa. É verdade. Ao espiritismo cristão está reservada a tarefa de alargar os horizontes dos conhecimentos, nos domínios da alma humana, contribuindo para a solução dos enigmas que atormentam as sociedades contemporâneas de todas as culturas,
projetando luz nas questões quase que indecifráveis do destino e das dores morais do homem contemporâneo. 8. Linchagem, uma multidão homicida. Consigna a Wikipédia que linchamento ou linchagem é o assassinato de uma ou mais pessoas cometido por uma multidão com o objetivo de punir um suposto transgressor ou para intimidar, controlar ou manipular um setor específico da população. Cita ainda que o coronel Charles Lynch praticava linchamento nos idos de 1782, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Entretanto, costuma-se conferir com mais frequência a origem do termo linchamento ao capitão William Lynch, do condado de Pittsylvania, Virgínia, que manteve um comitê para a manutenção da ordem durante a Revolução Americana. A Lei de Lynch deu origem à palavra linchamento, em 1837, designando o desencadeamento do ódio racial contra os índios, principalmente na Nova Inglaterra, apesar das leis que os protegiam, bem como contra os negros perseguidos pelos comitês de vigilância que deram origem ao Ku Klux Klan. Apesar dessa paternidade reconhecida a Charles ou William Lynch, a prática de assassinato por uma multidão já ocorria na Idade Média na Europa. Antes, porém, na Antiguidade, são inúmeros relatos de linchamentos promovidos sob os auspícios da lei. Entre os judeus, a lapidação, apedrejamento pela multidão, era uma penalidade aplicada em diversos casos, tais como o adultério feminino e a homossexualidade masculina, dentre outros. 2 casos célebres de lapidação são narrados no Novo Testamento: o da mulher adúltera, evitado por Jesus Cristo, e o de Estevão. O fato que causou forte comoção nacional, considerada a 20ª morte por linchamento no Brasil apenas no ano de 2014, foi o assassinato de Fabiane Maria de Jesus, linchada por moradores do bairro de Morrinhos 4, na periferia do município de Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, em 3 de maio de 2014. Fabiane tinha 33 anos, era uma dona de casa casada, mãe de 2 crianças e morava no bairro. Ela foi confundida com uma sequestradora de crianças para sacrifícios em rituais de magia negra, foi espancada e morta pela multidão. A violência do homem civilizado tem as suas raízes profundas e vigorosas na selva. O homem brutalista tem as suas leis: subjugar, humilhar, torturar, linchar e matar. O pragmatismo das sociedades contemporâneas robotizou o homem, o que vale dizer que o petrificou no plano moral. O mesmo indivíduo que se prostra diante das imagens frias dos altares, nos templos suntuosos, volta ao seu posto de mando para ordenar torturas e linchamentos. O homem contemporâneo vive atormentado pelo medo, esse inimigo atroz que o assombra, uma vez submetido às contingências da vida atual, de insegurança e de incertezas, resultando grave deterioração da ética. Será preciso reformular conceitos, repensar valores, reformar a intimidade e adotar o Evangelho como diretriz de segurança para o futuro da sociedade. Em pleno século XXI, numa sociedade civilizada, o que se espera é que as pessoas se mobilizem para melhorar as instituições, e não para fazer justiça com as próprias mãos de forma selvagem, sem dar aos suspeitos o direito à defesa. Com isso, no afã de tentar fazer uma suposta justiça, cometem-se grandes injustiças. Mesmo que a vítima seja criminosa, isso não é brando ao aspecto bestial de um linchamento. No passado, os linchadores teriam a premissa para devolver o troco na mesma moeda por causa do Código de Hammurabi, criado em 1780 a.C., um dos primeiros códigos de leis escrito na história, também conhecido como Lei de Talião, que pregava o princípio de proporcionalidade da punição, no olho por olho, dente por dente. Habitualmente o linchamento germina em sociedades que não acreditam nos seus dispositivos de segurança, em seus processos penais. Uma polícia negativamente avaliada, um sentimento de impunidade generalizada,
um judiciário percebido como vagaroso e inútil, um Estado ausente e inábil de resolver conflitos, um sistema omisso. Quebras diárias de confiança e legitimidade que levam o linchador a buscar e justificar sua estúpida justiça com as próprias mãos. O comportamento livre e justificado dos linchadores reflete um pouco os conceitos de estado natural de Hobbes, 1588 a 1679, e Locke, 1632 a 1704. Para Thomas Hobbes, os homens são maus por natureza, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem, dizia, e a organização social civil surge não pela boa vontade de uns para com os outros, mas o medo recíproco, portanto urge a presença do Estado para, com a autoridade absoluta, estabelecer a ordem. O filósofo John Locke proferia que se houver quebra de confiança no Estado ou se este não cumprir com as suas obrigações, o povo pode se rebelar. Nessa linha, os linchamentos seriam formas de se rebelar contra um Estado em que não se confia mais. Mais tarde, o teórico escocês David Garland, que estudou os linchamentos em várias de suas obras, definiu tal prática como formas coletivas de realizar a justiça retributiva, restabelecer a honra perdida e reafirmar o poder do grupo. A onda crescente de delinquência que se espalha por toda a Terra assume proporções catastróficas e imprevisíveis, exigindo do homem honesto e lúcido profunda reflexão. Segundo recentes dados da ONU, o Brasil, um país supostamente pacato, ocupa o indigno 15º lugar na lista dos países mais violentos do mundo, o que fez o Le Monde batizar a Copa da FIFA de Copa do Medo. E das 50 cidades mais perigosas do planeta, 16 são brasileiras. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Refletamos, à luz da doutrina espírita, sobre crime, violência e sobre a lei. O mandamento maior da lei divina inclui a caridade para com os criminosos, por mais difícil que possa parecer ter este sentimento diante da barbárie. Perante a lei de Deus, somos todos irmãos, por mais repugnante que seja para os linchadores tal ideia. O criminoso é alguém que desconhece a lei divina, que não reconhece a paternidade divina, e portanto não vê no outro um irmão. Nós, que já temos esses valores, sabemos que ele é também um filho de Deus, por enquanto transviado no bem, que precisa do nosso amor fraterno. Mas de que maneira amar um criminoso, um inimigo da sociedade? Kardec nos instrui que amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos fez bater o coração de modo muito diverso do seu pulsar ao contato de um amigo. Amar tais inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que causem, é desejar-lhes o bem e não o mal, é socorrê-los, em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa inutilizar, é, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de degradá-los. O mestre Nazareno ensinou, haveis aprendido o que foi dito aos antigos, vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, vós sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Allan Kardec admoesta que por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Portanto, o Espiritismo ensina que amar os inimigos é uma das maiores conquistas sobre o egoísmo e o orgulho, é desejar-lhes o bem em vez do mal, é não lhes ter ódio, o desejo de vingança. 9. O ser humano é monogâmico. Somos seres humanos, logo,
somos monogâmicos. Com base no direito consuetudinário, Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, sancionou uma lei que legaliza a poligamia no país. A poligamia, mormente masculina, é um costume aceito em alguns países, cujas leis e religiões permitem. Em algumas sociedades mais tradicionais da África subsaariana, por exemplo, a prática é comum, segundo o relatório Social and Ethical Aspects of Assisted Conception in Anglophone Sub-Saharan Africa, da Organização Mundial de Saúde. O estudo da OMS afirma que, mais do que ser aceita, a poligamia é até mesmo incentivada entre os homens nesses lugares. A despeito de a poligamia ser crime no ZEUA, um país dito desenvolvido, existem milhares e milhares de americanos vivendo em situação familiar de poligamia, notadamente os mormons. Os registros bíblicos mencionam Jacó, Israel, um bígamo, que gerou muitos filhos formadores das tradicionais 12 tribos do povo escolhido. Os velhos textos narram sobre os intocáveis ancestrais dos hebreus que coabitaram com mais de uma mulher. Abraão, bígamo; Moisés, bígamo; Davi, polígamo; Salomão, pasme, coabitou 700 mulheres e 300 concubinas. Mas sob o ponto de vista cristão, a poligamia foi, é e sempre será incabível. Naquelas recuadas eras, como observamos, a poligamia era um costume justificável e natural. Não é, portanto, de se estranhar que atualmente a concupiscência e a devassidão sejam reminiscências dessas poligamias da antiguidade, alterando tão somente o panorama sociocultural. O Alcorão, por exemplo, permite 4 esposas para cada homem. Entretanto, o seu autor Maomé conservou 16 casamentos simultâneos. A monogamia está contra as leis da natureza. Ainda hoje há os que defendem a tese de que a maior parte dos animais não são monogâmicos. Assim, os maiores entraves são as regras morais que impedem de o homem ser poligâmico. Desta forma, será mesmo que a monogamia é um artifício infligido pela sociedade? Será que somos naturalmente poligâmicos? É óbvio que não. Em que pese nosso respeito às outras crenças, culturas e opiniões, nós espíritas concebemos que o instinto sexual, a desvairar-se na poligamia, traça, para cada um, independentemente do credo religioso ou juízo, largo roteiro de aprendizagem a que não escaparemos pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Obviamente a poligamia é irracional e promíscua. Nela, não há afeição real, há apenas sensualidade. A rigor, consoante os códigos divinos, ao danificarmos o altar interior do parceiro A, saibamos que estamos despedaçando a nós mesmos, através da consciência culpada. Nesse sentido, Emmanuel alude que conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências quais se fossem coisas, e, se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um. À medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social, e o casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível, em virtude da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Até porque,
Através da poligamia, o espírito assinala, a si próprio, longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo afetivo e emotivo. A monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza, naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas, para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem, constantes, da criação divina. Portanto, a ordem natural e inerente à espécie humana é, incontestavelmente, a monogamia, visto que, tendo por base a união constante dos cônjuges, permite que se estabeleça entre ambos uma estreita solidariedade, não só nas horas de regozijo como nos momentos difíceis e dolorosos. O casamento monogâmico é o instituto que melhor satisfaz aos planos do Criador, no que tange a preparar a família para uma convivência pacífica, alegre e fraterna, estados esses que hão de estender-se, no porvir, a toda a prole mundial. 10. Está ordenado que o homem morra e renasça várias vezes. No diálogo com o Dr. Nicodemos, o mestre de Nazaré foi muito objetivo quando disse: necessário vos é nascer de novo. Não obstante a lógica da reencarnação, ainda hoje, pastores e bispos evangélicos, ou protestantes, o clero católico, os reverendos anglicanos, líderes da Igreja Ortodoxa, teólogos independentes e outros teólogos recusam a pluralidade das existências, fundamentados principalmente no versículo 27 incerto no capítulo 9, constante na intrigante epístola conferida a Paulo, dirigida aos Hebreus, que narra: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Pronto. Caso encerrado. Está definitivamente decretada a morte da reencarnação entre os homens. A propósito do célebre versículo 27, é óbvio que o homem carnal morre só uma vez. Quem é enterrado, ou cremado, jamais se levantará, parafraseando a narrativa de Jó contida no capítulo 7, versículo 9. Mas espiritualmente somos indestrutíveis, portanto imortais. Somos espíritos e renascemos para dar vida ao corpo perecível. E precisamos ponderar que Jesus em nenhum momento atribui para a vida física um valor decisivo para toda existência posterior à desencarnação. Ao analisar com mais atenção a carta aos Hebreus, perceberemos que não é Paulo de Tarso seu autor. Desvia-se do estilo do apóstolo dos gentios. Falta-lhe o habitual cabeçalho localizável nas 13 cartas paulinas e ademais somente no último capítulo contém assunto à guisa de epístola. Orígenes, o maior escritor sobre as escrituras sagradas, da Idade Antiga, depois de expor os vários elementos e juízos sobre a questão da autoria da carta aos Hebreus, concluiu: para expressar o meu parecer, diria que os pensamentos são do apóstolo Paulo, mas quem a redigiu só Deus o sabe. Diversos doutores da Igreja, como Irineu de Lyon e Cipriano de Cartago, jamais aceitaram a carta aos Hebreus. Tertuliano, Gregório de Elvira atribuíram-lhe autoria a Barnabé. Finalmente, Jerônimo, no século V, escreve que o costume dos latinos não admite a epístola aos Hebreus entre as canônicas. Os teólogos e doutores da Igreja só confirmaram tal carta aos Hebreus a partir do Concílio de Trento, no século XVI, portanto 1600 anos após ter sido escrita. Como se observa, até hoje o autor permanece desconhecido, mas e quanto aos destinatários? Sabe-se que tal missiva era destinada aos cristãos oriundos do judaísmo, pois é inteiramente impregnada de citações e alusões aos livros sagrados do Antigo Testamento. A língua em que a epístola foi redigida afasta-nos da Judéia,
na qual se falava o aramaico. Provavelmente a carta foi destinada a judeus cristãos de Jerusalém refugiados na Fenícia, Chipre e Antioquia e em outras cidades helenísticas da costa mediterrânea. Os oponentes da reencarnação dogmatizaram a lição do nascer de novo, justificando a ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e do Lázaro. Porém, se tais personagens ressuscitaram, como só é pensarem os dogmáticos, como ficaria a evocação do encantado versículo 27 da carta aos Hebreus para negar a reencarnação? Nesse caso, basta perceber que a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro ressuscitados segundo a visão da fé senil, não teriam morrido uma só vez, porquanto após a ressurreição todos três morreram novamente. Ou será que permanecem vivos até hoje? Será que se encontram escondidinhos em Canaã, nas ruínas ao pé das montanhas do deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, não muito além de Jericó? A bem da verdade, as personagens ressuscitadas por Jesus sequer estavam mortas, tão somente estavam acometidas de catalepsia patológica. E mais, o mestre asseverou que a verdade libertaria o homem. Logicamente, se a verdade, reencarnação, está sendo negada aos cristãos, fica evidente que os sabe-tudo das escrituras sagradas não se encontram livres, ou o que é pior, estão enseguecidos na mais absoluta estupidez. Portanto, são cegos que guiam outros cegos em direção ao despenhadeiro da ignorância. Avaliemos as narrativas a seguir e cientificaremos que, ao contrário do versículo 27 aos Hebreus, está ordenado que o homem morra e renasça várias vezes. Notemos, após a transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, os discípulos do Mestre o interrogam: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. João já havia sido decapitado. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que lhe falara. Aqui não há margens para inócuas digressões teológicas. Os discípulos compreenderam por si próprios que João Batista, filho de Isabel e primo de Jesus, era o profeta Elias reencarnado. Ora, a ideia de que João Batista era Elias e que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. O livro dos Reis anota: era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias. O profeta Malaquias narra: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O evangelista Lucas que registra: apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, progenitor de João Batista, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, reencarnado. O jovem evangelista Marcos assinala: então lhe perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: na verdade Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem que ele deva padecer muito a ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Mateus mais uma vez anota: e desde os dias de João, o Batista, até agora,
O reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este, João Batista, o Elias que havia de vir, pela reencarnação. Quem tem ouvidos, ouça. E Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Confirmação mais clara que as declarações de Jesus acima é impossível. O Mestre, na sua excelsitude, sabia da reencarnação antecedente do filho de Zacarias e Isabel, e explicou que as pessoas fizeram o que quiseram com Elias, João Batista, mas que não o reconheceram, e também não poderiam, pois o profeta Elias estava reencarnado no corpo de João Batista. Enfim, não é tão difícil assim compreender a realidade da reencarnação. Basta recorrer aos episódios sucedidos à época de Jesus, seja diante de Nicodemos, seja a confirmação do renascimento de Elias João Batista e até mesmo o evento do cego de nascença nas cercanias da piscina de Siloé. 11. Só após muitas gerações. Durante a Revolução Francesa, a Comissão de Segurança Pública deu permissão para a utilização de um castelo nos arredores de Paris como um curtume a fim de processar couro de pele dos corpos de pessoas executadas pela guilhotina. Na época, um grande número de cavalheiros usavam calças e botas da moda produzidas a partir da matéria-prima, pele humana, considerada flexível de alta qualidade. Faziam-se também coletes durante esse reinado do terror na França do século XVIII. À época, Saint-Just cresceu para se tornar um líder político e bárbaro comandante militar. Há uma história de que Saint-Just estava fazendo umas investidas em uma bela mulher, mas teria sido completamente desprezado. Em um dia de fúria, ele prendeu e matou a dama, sendo sua pele removida por um cirurgião, curtida e transformada em um colete da moda, que ele usava todos os dias. Recentemente, cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, confirmaram por meio de análises que o livro Dias Destinés de Lame, do escritor francês Arsène Houssaye, foi encadernado com pele humana pelo médico Ludovic Bouland. O livro faz parte do acervo da Biblioteca Houghton, dessa universidade. Entre 3 títulos testados, esse foi o único livro feito com a técnica conhecida como bibliopegia antropodérmica, encadernamento com pele humana. Caso semelhante está presente na coleção da Biblioteca Athenaeum, de Boston, onde se encontra um livro intitulado Icliberu Autonis Est Compactus, encadernado com a pele de George Walton, um famoso assaltante do século XIX que morreu de tuberculose na prisão em 1837. George pediu que, após sua morte, sua pele fosse utilizada para encapar um volume de sua autobiografia, que seria apresentada a John Fenno, ex-vítima de roubo que teria bravamente sobrevivido após ter sido baleado. O livro permaneceu com a família de Fenno até ser doado à biblioteca. Ante tais estranhas ocorrências, somos convidados a elucubrar sobre a linha limítrofe entre a racionalidade e a moralidade humana. Atualmente discorre-se bastante sobre o progresso social adquirido, contudo, o que se entende por progresso pode algumas vezes soar como um vocábulo vazio que reverbera nas barbaridades descritas acima. Entretanto, há 40 anos o homem pisou na Lua, dando início a eventos posteriores que evidenciaram o progresso da ciência, no campo das descobertas espaciais. Porém, há que se observar o atraso moral do homem na Terra, apesar de todo o progresso científico e material realizado. Sabemos que o progresso material caminha na frente, ao passo que o crescimento moral vai sempre marchando em segundo plano. Raciocinemos um pouco mais sobre isso.
elucida a doutrina dos espíritos que em delicado degradê evolutivo o homem vai gradualmente vivenciando suas experiências nos diversos graus de desenvolvimento. Ante as diretrizes da lei de evolução, o homem passa palmo a palmo da barbárie à civilização moral. Explicam os espíritos que o senso moral, mesmo quando não está desenvolvido, não está ausente, porque existe, em princípio, em todos os homens, esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de rosa de uma flor que ainda não se abriu. Estamos constantemente diante dos paradoxos existenciais. Como compreender a experiência de criaturas bestiais, quase selvagens, no seio de seres ditos civilizados? Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem temporãos. Elas são selvagens que só têm da civilização a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de também se adiantarem, mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Este é um entendimento coerente, quando compreendemos a bênção da reencarnação. Como se observa na elucidação dos luminares do além, a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco como o mau grão é separado do bom quando gerado. Mas renascerão com outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. O exemplo temos nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Só após muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna mais completo. Esta é a imagem das diversas existências do homem. É dessa forma que evoluímos, lentamente, renascendo e remorrendo nos diversos estágios dos mundos, consoante categorização proposta pelo Lentilhonês, designando-os de mundos primitivos, de expiação e provas atualmente na Terra, de regeneração, ditosos e divinos até chegarmos, após milênios, ao mundo dos venturosos, onde tão somente impera o bem e tudo é movido por anseios sublimes e todos os sentimentos são depurados. 12. Sexualidade tem que estar a serviço do amor, e o amor jamais tem pressa. Na Colômbia, após fugir da casa de seus pais e habitar com um homem de 25 anos, uma garota de 12 anos deu à luz a gêmeos em um hospital da cidade de Ibagué. A justiça colombiana punirá o pai das gêmeas, que deverá responder pelo crime de abuso sexual de uma menor de 14 anos. Contudo, essa ocorrência não é incomum nas periferias das capitais brasileiras, onde o abuso sexual é uma sinistra realidade. No Brasil há casos em que meninas de 10 a 12 anos, frequentadoras dos peculiares bailes funk, ambientes extremamente promíscuos, engravidam. No Nordeste há diversos casos de aliciamento de menores, muitas vezes abusadas pelos próprios pais. Obviamente, uma precoce atividade sexual induz a outros graves problemas: prostituição infantil e juvenil, aborto, lesão da autoestima, escravidão sexual, drogadição. A gravidez na adolescência é pluricausal e sua etiologia está relacionada a uma série de fatores sociológicos, em face de maior desinformação sobre a sexualidade, desestruturas familiares, carência econômica em ambientes promíscuos. Normalmente, a ausência de apoio e afeto familiar conduz a adolescente para os braços do sexo, do péssimo rendimento escolar, da incerteza do futuro, o que pode induzir a busca da maternidade precoce como um meio de arranjar um afeto e talvez uma família própria, reafirmando assim o seu papel de mulher, embora que na flor da idade sob o tacão da imaturidade. A sociedade está lidando com transformações inquietantes em sua estrutura, inclusive exilando sem constrangimento a liberalidade sexual na adolescência. Jamais a juventude teve tantas notícias quanto hoje. Existem livros,
revistas, músicas, televisão, rádio, imprensa, internet e uma lista imensa de canais de informação. Há espaços exclusivos para os jovens discutirem sobre sexualidade e para receber orientação, suplementos de jornais, revistas, programas televisivos ou até mesmo colunas próprias naqueles destinados ao público em geral. Contam-se hoje nas bancas de jornal dezenas de publicações eróticas destinadas ao público jovem. Estreando mais cedo na prática sexual e estando mais suscetíveis às influências dos adultos, as adolescentes são vítimas das induções psicológicas do momento. É bombardeada pelo mau exemplo dos pais, pela literatura de estímulo à erótica, pelas revistas pornográficas, pelo violento negócio do sexo e da prostituição, pelas festinhas e baladas cada dia mais libertinas, pela utilização de drogas e álcool, pela proliferação dos disque-sexo, pelo uso da internet como busca de fantasia sexual, pelas fitas de vídeo, CDs, DVDs facilmente locáveis, ao interesse comercial e de exploração da lucrativa faixa de público consumidor dos filmes para adultos. Nessa conjuntura, o trágico é que a educação da adolescente está sendo entregue à mídia e ao consumo. Há extremos apelos e sensualismos, desde filmes, adultos, novelas e programas para adolescentes destacando o sexo sem amor, livros e manuais ensinando técnicas de conquista e prazer, semelhando a livros informando a caçar e cozinhar, com tal frieza e hipocrisia que chega a envergonhar os que valorizam o sentimento e a civilização. Falar em valores da família chega a ser arremedo. Nas inversões dos valores morais, a prática do sexo inconsequente passou a ser uma compulsão social, e os que buscam pensar e agir diferente do contexto são por vezes discriminados pelos outros jovens. O sexo hoje está envelhecido e os valores vigentes assinalam para comportamento sexual irresponsável, prazer sem preço, promiscuidade, institucionalização do coito descompromissado durante o namoro ou no ficar, satisfação de fantasias e infidelidade. Tudo isso resvala repetidamente na prostituição feminina, masculina e homossexual. Uma adolescente que engravida precocemente é, sem dúvida, uma pessoa cujos direitos foram violados e cujo futuro fica comprometido. A gravidez precoce inclui a indigência e a repressão de cúmplices, família e comunidade. Não obstante esse caótico cenário, há muitas adolescentes que têm atividade religiosa oferecendo um conjunto de valores morais que as encoraja a desenvolver comportamento sexual equilibrado. De ordinário, uma adolescente evangelizada, fiel ao Cristo, independente do rótulo religioso que abrace, é, quase sempre, bastante rígida no que diz respeito à abstenção da prática sexual pré-marital. O Espiritismo esclarece que nos comportamentos humanos há invariavelmente uma legião de espíritos convivendo e participando de cada ação de alguém, seja no júbilo do dever cumprido e da alegria sadia, seja na perversão dos desejos e das atitudes. Se um adolescente fez da sexualidade tão somente instrumento de delícia, conectará com espíritos erotizados nas mesmas condições e muitos deles almejando reencarnar, induzindo o adolescente a engravidar precocemente. Óbvio que de lodaçais pútridos podemos colher belos lírios, como marca da natureza de que nada é maléfico e negativo, se temos no coração o fanal e o encanto do Evangelho. Na condição de pais, sejamos equilibrados, acudindo às fraquezas de nossos filhinhos sem cultivar-lhes a insensatez, marchando com eles na senda da renúncia e do sacrifício para reconstruir-lhes o caminho da jovialidade, sem necessitar espezinhar o jardim do próximo. Não podemos deixá-los órfãos de educação sexual. Jamais acreditar que tais situações somente ocorrem com a filha do vizinho, ou, se achar que pode acontecer com a própria filha, tentar resolver o problema com repressões, violências verbais, brutalidade e até expulsão de casa. A solução está na educação e no exemplo dentro do lar.
Os pais não podem abandonar seus filhos ao aprendizado no mundo. Quando mais necessitam de esclarecimento e orientação quanto à própria sexualidade, não devem permitir que eles aprendam tudo na escola, na rua, na mídia, nos livros, com os outros. Conversar com os filhos desde os 4 anos, sem esperar pelos 12 ou 13 anos. Os frutos plantados na infância serão colhidos na adolescência. E assuntos sobre sexualidade devem começar a ser discutidos desde cedo. Afinal, não será de um dia para o outro que uma criança se tornará adolescente. Não esqueçamos que recebemos nossos filhos hoje, no mesmo ponto em que os deixamos no passado. Elucidam-nos os benfeitores que a filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Mãos à obra. Sem afetação puritana, expliquemos aos filhos que a sexualidade tem que estar a serviço do amor, e o amor jamais tem preço. Esclareçamos que somos livres para buscar qualquer sensação, porém somos escravos dos seus efeitos. Empreguemos sempre as orientações espíritas, porém o melhor remédio será sempre o nosso exemplo no lar. Lembremos que pais equilibrados produzem lares equilibrados. Lares equilibrados resultam em filhos equilibrados, mesmo que resvalem em algumas compreensíveis falhas humanas. Urge iluminá-los com as normas libertadoras do Evangelho de Jesus. Convidá-los a participar de mocidades espíritas. Jamais proibi-los ou obrigá-los à abstinência ou à prática, porém estimular-lhes a educação, o controle e a responsabilidade, conforme instrui Emmanuel no prefácio do livro Vida e Sexo. Enfim, elucidar-lhes que sexo é energia divina, função criadora, transferência de cargas magnéticas, troca de sentimentos, reencontros, maternidade sagrada, e ressaltar-lhes o valor da oração, que será auxílio constante na direção dos desejos e sentimentos. A energia sexual deve ser administrada com bom senso e maturidade, conscientes dos riscos que acarreta qualquer inobservância das regras do amor. Todavia, se ocorrer a gravidez inesperada da filha adolescente, auxiliá-la, amparando-a para que assuma a obrigação que carregou para si, dando condições para que inicie uma vida a dois e colha os frutos das suas experiências. 13. Vade retro Satanás. Será que o rito de exorcismo funciona? Alguns veículos de comunicação noticiaram sobre episódios diabólicos ocorridos numa casa localizada na zona rural no interior do Rio Grande do Sul. A filha mais velha do casal apresentou comportamento estranho. A sua mãe informou que o coisa ruim levou a filha para cima da casa e jogou-a para baixo, destruindo parte do telhado da casa. Disse ainda que o Satã diariamente arremessa pedras no telhado, arrasta os móveis, quebra objetos, abre e fecha as portas e janelas. Convidado pela família, Nelson Júnior Paz, um benzedor da região, garante ter exorcizado a jovem. Explicou que o demônio se afastava da menina quando chegava próximo da casa. Por isso teve que afastar-se do local por uns instantes para que o capeta novamente tomasse conta do corpo da jovem e logo retornou para fazer o exorcismo. Nelson perguntou ao Satã por que ele estava atormentando aquela menina. O diabo dizia que queria a vida dela ou a propriedade de volta. O jornal Correio Brasiliense publicou em 03 de julho de 2014 que o Vaticano reconheceu juridicamente a Associação Internacional de Exorcistas, AI. A notícia foi espalhada pelo jornal L'Osservatore Romano, confirmando que a Congregação para o Clero aprovou os estatutos da associação através de um decreto. O ritual do exorcismo foi restaurado pelo Papa João Paulo II. Quando a Igreja Católica decidiu, depois de quase 400 anos, revisar o texto anterior de 1614, devido às mudanças realizadas pelo Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, e aos avanços da ciência no campo da mente. Será que existem fundamentos coerentes à prática do exorcismo?
Consta que no ritual da Igreja Romana tão somente os bispos podem autorizar um sacerdote a fazer exorcismos. Segundo relatos, no esconjuro, os demos respondem com mentiras às indagações do exorcista sobre a identidade ou os motivos da subjugação. Amparados no bramido beneditino Vade Retro Satanás, os exorcistas exortam os espíritos satânicos a saírem do corpo dos possessos, valendo-se igualmente de invocação do nome de Deus, de Cristo e todos os anjos. Ao fim das extenuantes algazarras e invocações, sempre sob o arrimo da reza brava, o resultado poderá aparecer de forma ligeira, sem sustento duradouro. Nos movimentos cristãos pentecostais e neopentecostal, bem como de renovação carismática, há muitas descrições de casos de exorcismos. A fórmula utilizada em tais segmentos baseia-se no emprego do jargão em nome de Jesus, além da imposição de mãos e ordenação verbal do exorcista sobre o cão e, num ou noutro caso, o exorcizado pode apresentar relativos indícios de consciência. Narram os evangelistas Marcos e Lucas o seguinte: um homem que estava na sinagoga possuído por um espírito maligno gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sei quem és o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: silencia-te e sai desse homem. O espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. As pessoas ficaram novamente espantadas e perguntaram umas às outras: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Ele manda aos próprios espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Tanto aqui, como noutras narrativas correspondentes, constatamos que Jesus diante dos obsidiados penetrava mentalmente nas causas da sua inquietude e, usando de sua autoridade moral, libertava tanto os obsessores quanto os obsidiados, permitindo-lhes o despertar para a vida animada rumo à recuperação e à pacificação da própria consciência. Entretanto, Jesus não libertava os obsidiados sem lhes impor a intransferível necessidade de renovação íntima, nem expulsava os perseguidores inconscientes sem fornecer-lhes o endereço de Deus. Os espíritas compreendem que os tais demônios, capetas, coisa ruim, Lúcifer, diabo, Satanás, Satã, cão, demo, besta etc. No senso comum, não são seres votados por Deus à prática do mal, e sim seres humanos desencarnados que se desequilibraram em atitudes infelizes perante a vida. Na raiz do problema encontramos a necessidade de considerar os chamados espíritos das trevas, demônios, por irmãos verdadeiros, requisitando compreensão e auxílio, a fim de se remanejarem do desajuste para o reequilíbrio neles mesmos. Arriscam alguns teólogos que os demônios são mais conhecidos como anjos caídos do paraíso. O anjo caído mais famoso é o próprio Lúcifer. Bem distante do sentido teológico que se confere ao exorcismo, o espírita oferece nos centros espíritas assistência espiritual através da desobsessão para tratamento dos doentes subjugados. Considerando a subjugação como os casos mais graves de obsessão, sabemos que as fórmulas de exorcismo, ritualizado pelos religiosos, não têm qualquer eficácia sobre os espíritos malignos. Os benfeitores afiançam que os obsessores riem, caçoam, e se embirram, quando veem alguém tomar isso, exorcismo, a sério. Em razão disso, Allan Kardec assevera que não há nem palavras sacramentais, nem formas cabalísticas, nem exorcismos que tenham a menor influência. Quanto mais são maus, mais se riem do terror que inspiram, e da importância que se dá à sua presença. Divertem-se em se ouvir chamar diabos e demônios, por isso se dão seriamente os nomes de Asmodee, Astaroth, Lúcifer e outras qualificações infernais, aumentando as malícias, ao passo que se retiram quando veem que perdem seu tempo com pessoas que não são seus patetas, e que se limitam a chamar, sobre eles, a misericórdia divina. Se o célebre exorcismo, aplicado consoante os rituais das igrejas, não funciona,
Como tratar o processo de subjugação espiritual. Como proferir acima, a maioria dos centros espíritas dispõe de trabalhos de desobsessão. Embora saibamos que a tarefa de tratamento espiritual não é simples, pois muitas vezes o obsedado e o obsessor comungam um mesmo estado mental, dificultando a identificação de quem é vítima de quem. Há trabalhos de desobsessão, conforme garantem os incautos, que são mais fortes e imediatos. Contudo, infelizmente, nesses estranhíssimos tratamentos espirituais são fixados apenas o imperativo urgente, o afastamento rápido do obsessor. Mas será que esse instantâneo banimento espiritual é possível? Ora, como rebentar, de um instante para outro, algemas mentais, seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Portanto, são inteiramente inúteis as fórmulas e rituais exteriores para exorcismos. O que importa é a autoridade moral do doutrinador. Nesse sentido, a técnica da conversação, doutrinação, com os perseguidores do além estabelece uma das grandes contribuições do Espiritismo para a melhora das relações entre encarnados e desencarnados. Em face disso, as reuniões de desobsessão bem orientadas são de grandiosa força revolucionária, por disseminar nas suas sessões o convite amorável do Mestre sobre o amor e o perdão. Nos ambientes onde não haja trabalhos específicos de desobsessão, será que pode alguém por si mesmo afastar os espíritos perversos e libertar-se da dominação deles? Obviamente que sim. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, subjugação, desde que com vontade firme o queira. Nesse caso, através da prece como meio eficiente para a cura da obsessão. Porém, não basta que alguém murmure algumas palavras, para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. 14. Igualdade e desigualdade social do ponto de vista reencarnacionista. Acompanhamos pela internet, através das redes sociais, os legítimos clamores populares em face do atual cenário político brasileiro. Observa-se pujante manifesto de reproche da massa, considerando os caminhos obscuros que representam para o futuro da pátria do Evangelho o presumível hasteamento da bandeira afogueada do ideário extremista. O inconsciente coletivo está provido de fatos históricos contemporâneos em cuja ribalta universal flâmula rubra do absolutismo materialista foi desfraldada sobre os entulhos cadavéricos de milhões de cidadãos chineses, soviéticos, cubanos, norte-coreanos, trucidados nos últimos 50 anos. Nos 2 últimos séculos a violência ideológica engendrou o cenário vastíssimo de lutas inglórias. Todas as ciências sociais têm sido solicitadas para os grandes debates sobre o capitalismo e o comunismo. O espiritismo se apresenta na discussão a fim de encorajar a luta pela paz, a fim de que não se perca os bons frutos dos que trabalharam e padeceram no esforço penoso da harmonia de todos. Com as comprovações da sobrevivência, o espiritismo vem reabilitar o Evangelho, esparzindo, igualmente, os perenes preceitos do Mestre de Nazaré na intimidade do coração humano. Sob o pilar da reencarnação, a doutrina dos espíritos elucida a incoerência das teorias do igualitarismo, comunismo, cooperando no reparo do adequado caminho da evolução social. Emoldurando o socialismo nos apelos cristãos, não se deslumbra com as reformas exteriores, para rematar que a excepcional renovação considerável é a do homem interior, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela ativação dos movimentos educativos da criatura, a luz eterna do Evangelho do Cristo. O Espiritismo anuncia o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, comunismo, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual,
e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, capitalismo, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Não adota o princípio das revoluções por questões menores, porque exclusivamente a evolução é o seu anfiteatro de atividade e de experiência, afastado de todas as guerras pela